Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. O prêmio mais tradicional do mercado editorial brasileiro, o Jabuti, chega em 2021 à sua 63ª edição. Com a importância adquirida ao longo dos anos, vem também a responsabilidade e a cobrança de se manter sempre atual. E é exatamente isso que o conselho curador dessa edição, comandado pelo editor, tradutor e sócio da Parábola Editorial, Marcos Marcionillo, tem feito. Com o time de peso, Marcionillo comandou mudanças importantes no regulamento e nas categorias do prêmio. Esse ano, por exemplo, há uma maior preocupação com as questões de raça e gênero e ainda alterações significativas nos 4 eixos do prêmio, com o objetivo de torná-lo ainda mais claro. Nesse episódio, conversamos com Marcionillo, que contou os detalhes das novidades deste ano, a escolha do homenageado Inácio de Loyola Brandão, a busca por renovação e ainda outros detalhes sobre a cerimônia, marcada para acontecer em novembro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, a empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 167, do dia 31 de maio de 2021, gravado no dia 14. Eu sou Fábio Errara com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com o Marcos Marcionillo. Obrigada, Marcos, por estar aqui participando desse podcast com a gente e contando um pouco das novidades desse Jabuti 2021. E o Jabuti desse ano foi lançado na semana passada, no começo agora de maio. E a principal coisa que vocês falaram durante esse lançamento foi que o Jabuti estava querendo ser mais digital e plural. E eu gostei bastante de ver a apresentação de vocês feita para a imprensa, falando de como foi construído cada um, você com o seu time de curadores, como vocês pensaram nisso. E eu queria que vocês explicassem exatamente isso. O que tanto as mudanças desse ano para o Jabuti ser mais plural e digital? Como abranger mais pessoas e como fazer a diferença e receber menos críticas? Porque, querendo ou não, todo ano tem algum ponto ali que às vezes deixa passar e cai na boca do povo. É verdade. Eu quero agradecer o convite. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. E essa intenção de tornar o Jabuti cada vez mais plural vem um pouco da história dele mesmo, desde 2018, com as mudanças feitas lá pelo Bagolin em 2018, que foram mudanças bem significativas. E de lá para cá, a gente vê que todos os anos há algum ajuste a ser feito, e este ano, por conta de a gente estar num momento tão difícil, a gente decidiu tentar potencializar o que o Jabuti tem de interessante para autores, para editoras. Então, um aspecto grande de inclusão que ele vem apresentando, que já está consolidado, é o fato de ele ter se tornado menos um prêmio que depende da inscrição das obras e da entrega das obras em papel, e o prêmio vem recebendo cada vez com mais força, obras em formato digital. Então, partimos daí. A outra coisa que nos força a ser mais digitais é o próprio tempo em que estamos vivendo. A edição de 2020 estava pensada para ser presencial, por exemplo, ao menos a cerimônia, e ao iniciar o prêmio nós fomos cortados pela pandemia. Então, foi preciso migrar não só a cerimônia, como migrar também toda a campanha do prêmio durante os meses de inscrição, de formação de conselho. Em todas as fases, o prêmio precisou ser mais digital. Este ano, ele precisa continuar sendo assim. Então, eu estou pensando que nós precisamos propor uma coisa chamada, semelhante a uma hashtag que já tem, chamada Ocupação Jabuti, para a gente convidar
as editoras, as livrarias que tenham interesse no Jabuti, as editoras que tenham muitos premiados no Jabuti, para receberem o Jabuti em suas redes. Porque essa é uma outra diferença que se apresenta. Durante muito tempo, em sua história, o Jabuti pensava na imprensa, no modo tradicional. E a gente foi descobrindo, apesar de todas as restrições que a gente tem a esse embate nas redes sociais, a gente foi vendo a formação de comunidades de interesse, de comunidades de partilha, e isso interessa muito ao Jabuti nesse caminho de digitalização que a gente quer fazer. Então, eu aproveito essa nossa conversa para dizer que temos esse plano de propor a ocupação Jabuti nas redes das editoras, nas redes das livrarias, enquanto a pandemia não nos permita fazer encontros presenciais. Mas isso é uma dúvida, essa ocupação seria durante os meses antes da premiação em si ou durante a cerimônia de premiação? Pode ser durante a cerimônia, mas pode ser também, eu estou pensando que terá de ser nesse tempo de promoção do prêmio, para chamar a atenção dos públicos, das comunidades de interesse que estão em torno dessas editoras, dessas livrarias. E a cerimônia terá de ser completamente digital replicada por todos os canais de que a gente disponha. E, Marcos, você, quando você participou conosco aqui no Publish News Entrevista, você reivindicou a sua negritude, né? Inclusive, a gente trouxe isso para o título da matéria que chamou para o vídeo. Pelo que me consta, a primeira vez que um editor, que um curador negro encabeça esse prêmio, né? Pode ser que tenha me escapado alguém no passado, mas no passado recente, com certeza, é o primeiro. A Thalita perguntou aí sobre a digitalização e sobre a diversidade, né? Acho que você citou que a chegada do Bagulho em 2018 foi um marco importante. Sim, sem dúvida. Da diversidade. Mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho disso agora. Quais são os seus olhares para esse aspecto do prêmio? O que é que você pretende para mostrar a diversidade da literatura brasileira? Como é que você vai tentar direcionar isso aí para garantir que o Jabuti seja, de fato, mais digital, você explicou muito bem, mas também mais diverso, como vocês prometeram na apresentação para a imprensa? Perfeito. Essa é uma questão que me interessa muito e que interessa também ao Conselho Curador. Essa questão da diversidade já está estampada este ano na própria formação do Conselho Curador. Majoritariamente feminino, nós temos Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Maier e Camille Mendrô no Conselho, além do Luiz Trigo e de mim mesmo. Então, já há aí uma atitude que diz esse prêmio está se tornando cada vez mais inclusivo nesse aspecto de ter igualdade de vozes na interlocução que é necessária para a gente montar um prêmio que é um ativo cultural do Brasil. Além disso, há essa questão de ser realmente a primeira vez que você tem um curador que reivindica a própria negritude, apesar de muita gente me negar essa negritude, desde uma recenseadora, na hora de fazer o meu registro, até pessoas que estão ao meu redor. E é também a primeira vez, quem brinca muito com isso é um amigo nosso, o Pedro Almeida, que está como curador um editor que vem um pouco de fora dos círculos tradicionais de edição. Foi uma surpresa para mim o convite para ser curador e acredito que também tenha sido uma surpresa para o mercado editorial todo. Um pouco por conta do meu perfil, um pouco por conta
do trabalho que eu desenvolvo com a edição, que é um trabalho num nicho muito específico. Então, temos aí, já na formação do Conselho, essas angulosidades todas. Além disso, um outro aspecto que nós consideramos que o Jabuti já conquistou e que só tende a ser ampliado é, no momento da formação dos jurados, na formação do júri, a chamada pública para a formação do júri é um instrumento precioso de inclusão, porque as pessoas se inscrevem em grande quantidade e o Conselho se debruça sobre todas essas indicações. Nós estudamos uma a uma. E aí procuramos especialmente, claro, aos critérios todos, que, segundo a nossa visão, os critérios de competência teórica, de competência profissional, de competência histórica para fazer parte dos jurados. Mas nós buscamos aí distribuir esses jurados no país inteiro, porque em cada ponto do país existe uma realidade. E essas realidades, claro, criam a circunstância dos jurados e das juradas e trarão para o resultado essa diversidade que a gente pretende ter. A crítica que mais se fazia era a coisa de nós termos uma concentração muito grande no eixo Rio-São Paulo. E agora a gente tem esse cuidado, pelo menos desde 2019, o ano em que eu comecei participando do Conselho Curador, essa preocupação com a formação de um corpo de jurados diverso é uma constante. E, segundo a nossa avaliação, tem dado um resultado inacreditável para o prêmio. Não só na escolha dos livros vencedores, mas também no retrato que se tem do que acontece no Brasil quando esses livros são premiados. Então, nós temos os casos inesperados e que provam isso. Temos o caso do Maílson, com o seu livro A Cidade. Assim como temos o caso da Cida Pedrosa, recentemente, que é publicada por uma editora fora do eixo Rio-São Paulo, uma editora de Recife, e que, de repente, surge como uma presença literária merecedora de toda a nossa atenção, mais que atenção, merecedora de nossa leitura. Então, há muitos pontos no interior do prêmio que são todos mecanismos, talvez eu deva corrigir, mecanismos não, atitudes de inclusão, de cada vez mais pessoas e de cada vez mais obras. Um outro ponto interessante sobre inclusão é a grande inscrição de autores independentes, de autoras e autores independentes. E com esse júri diverso, plural, nacional, essas autoras e esses autores recebem atenção. Então, é isso que a gente busca, tornar o prêmio cada vez mais significativo por essa via, de ouvir as vozes que se levantam no país inteiro para falar do país. E vocês também fizeram mudanças no regulamento, né? Levando em conta essa questão de gênero e raça e Sim. Esse viés, né? Fizemos. Esse é um outro ponto que merece destaque, Thalita, porque justamente como resultado da presença dessas mulheres no Conselho, a primeira reação da Ana Elisa Ribeiro foi: escuta, esse regulamento está todo no masculino como neutro, como universal de linguagem, e ela olha para mim, que publico sobre isso há tantos anos, e diz assim: é preciso considerar a presença das mulheres, há tradutoras, há autoras, em todas as funções há mulheres, e cada vez mais notavelmente mulheres em todas essas posições. Esse regulamento precisa registrar, porque é mais do que entrar na moda da linguagem inclusiva, como eu disse, é reconhecer a presença mesmo dessas mulheres como profissionais no mesmo nível
de todos os homens. Então, era hora de a gente considerar que o masculino, eleito como neutro na nossa língua, ou como a forma de referência universal para todos os seres, já não vale mais. Eu acho que quando a gente faz essas coisas em textos tão fundamentais, que serão tão lidos, mesmo que haja as pessoas que, num primeiro momento, estranhem, elas vão se dar conta de que esse é o momento. E nós seríamos irresponsáveis, eu diria, estando no lugar, desculpem, onde estamos, se nós não agíssemos assim, se nós não tomássemos essas medidas de registrar por escrito o que a gente está vendo acontecer na história o tempo todo. Então, foi isso que nós fizemos. Nós abrimos o texto do regulamento e registramos a presença do feminino como agente de produção e de intermediação de cultura. Na questão do registro de raça, de gênero ou de etnia, de gênero na plataforma de inscrição, nós também resolvemos abrir mais possibilidades de registro de etnia e de gênero. Mas aí buscamos o apoio do que o IBGE faz e seguimos o IBGE em sua classificação e ficamos felizes de ver ali indígena, por exemplo. Então, as pessoas podem dizer elas mesmas como se definem e como circulam pelo mundo na plataforma de inscrição. São todas coisas que podem parecer muito técnicas ou pequenas do ponto de vista de você introduzir uma nova categoria, como introduzimos no ano passado, mas esse ano de pandemia nos serve para nos deter sobre o prêmio e realçar essas questões que depois, eu acredito, provoquem mudanças significativas no modo de as pessoas pensarem. Quanto mais pessoas se reconhecerem no prêmio, mais inclusão nós teremos. Quem é cis está completamente bem acolhido, mas, por exemplo, uma assistente editorial que eu tenho aqui na Parábola e que é trans e que acaba de publicar um livro na editora Nua chamado Cobra Rasteira, no ano que vem ela poderá inscrever o seu livro no Jabuti, acaba de ser publicado, e encontrará na plataforma modos de se reconhecer como a autora que ela é. Então, é esse o nosso desejo. A decisão de inclusão, ao menos nas curadorias de que eu participei como conselheiro, e nesta curadoria de 2021, que será a minha, a nossa decisão é essa. E, Marcionilo, você citou aí a criação na edição passada do Jabuti, né, de 2020, de uma categoria que é o romance de entretenimento. Uhum. Que balanço você fez dessa primeira incursão do Jabuti nesse gênero ou subgênero, né? Acho que o gênero é romance, esse talvez seja um subgênero, sei lá, você pode me corrigir também. E se você tem um balanço de como é que foi e do que é que vocês esperam agora nessa segunda edição com essa nova categoria. Só para aproveitar, desculpa, eu queria Okay. entender um pouco melhor sobre como essa categoria é apresentada e como diferencia do restante de ficção, digamos assim, né? Do entretenimento em relação ao resto. Tá, obrigado. Perfeito. Nós fomos levados a criar essa categoria pelo movimento do próprio mercado editorial. Como nós temos ainda, sob a égide do pensamento de inclusão, a necessidade de fazer o prêmio se aproximar dos leitores, a gente se deu conta da grande quantidade de leitores que leem ficção de entretenimento, literatura de entretenimento. E essa grande parcela de leitoras e leitores não tinha condições de se ver também no Jabuti, de ver os seus autores premiados no Jabuti. Então, não houve em nenhuma das nossas discussões a tentativa de criar um subgênero. Nós fizemos apenas
uma divisão na grande categoria do prêmio, que era romance, uma divisão para acolher autoras e autores que são muito lidos e que não se inscreviam, e que, se inscrevessem na categoria de romance, pensando romance com um parênteses aí muito gritante, literário, poderiam não chegar a ser premiados. Por conta do pensamento tradicional, quando a gente pensa em literatura, que tem muito mais, em romance literário, que tem muito mais a ver com a arte que se produz em termos de forma, em termos de linguagem, do que em seguir um esquema voltado para a criação de uma obra que forneça entretenimento para os leitores. Então, nós tínhamos uma categoria chamada romance, premiando grandes obras, grandes romances, e uma grande parcela de leitoras e leitores que não viam suas obras de predileção chegarem ao prêmio. Então, foi mais um movimento de aproximação. Aí veio a questão do nome, e passamos muitas reuniões discutindo. Pensamos em ficção de entretenimento, ficção comercial, pensamos romance de gênero. Romance de gênero, por exemplo, foi um nome que poderia ter sido adotado. Não fosse uma coisa que vem acontecendo na língua e no mundo. Quando eu digo gênero, quando eu digo romance de gênero, o que vem à cabeça de todos nós? As questões identitárias, nas quais nós estamos envolvidos, por sinal, muito envolvidos. Então, essa movimentação dos termos na língua, o termo surge etimologicamente e depois ele vai mudando de acepção. Uma acepção vai crescendo na cabeça dos falantes e hoje nós temos gênero como uma acepção diretamente voltada para as discussões identitárias que nós temos feito. E precisamos fazer, ela não é uma discussão desnecessária. Foi aí que nós encontramos, e eu estava dizendo isso nas nossas reuniões ultimamente, foi aí que nós nos encontramos José Paulo Paes, com um artigo em defesa da literatura de entretenimento. Apoiados em José Paulo Paes, que é uma autoridade em termos de teoria literária no Brasil. Aliás, foi editor aqui, meu vizinho, na Cultrix Pensamento durante anos. A Cultrix Pensamento fica 2 casas aqui ao lado da Parábola. Então, apoiados em José Paulo Paes, nós decidimos por romance de entretenimento. A categoria foi criada e foi muito bem aceita. Muito bem aceita. Talvez, eu não tenho o número exato, me falta a Evelina aqui, a nossa gerente de eventos, a nossa diretora de eventos da CBL, para me dar os números exatos, mas eu posso dizer que a categoria talvez já tenha sido a 5ª ou 6ª em números de inscrição. Isso é impressionante para uma nova categoria. E então foi premiado Rafael Montes, de quem nós gostamos tanto, e um autor que nós respeitamos tanto. Ele foi o primeiro a ser premiado na nova categoria. Então, e este ano, quando nós lançamos o prêmio e até achamos necessário, Thalita, Léo, Maju, Fábio, voltar a falar da classificação que nós encontramos, não houve repercussão nenhuma. E eu esperava que houvesse repercussão, como estamos tendo aqui nessa nossa conversa, para poder tratar desse assunto. O que significa que a categoria já está bem aceita e nós vamos esperar muitas inscrições, porque a produção em entretenimento, fantasia, ficção, erótico, o que a gente chama literatura para o feminino, há muita coisa e nós estamos esperando todas essas obras inscritas no Jabuti 2021.
Só lembrando que o Prêmio Jabuti é um prêmio que é dado pela indústria, né? A Câmara Sim. Brasileira representa a indústria. Então, Sim. eu acho que, de fato, assim, você ter essa discussão eterna sobre esse assunto e querendo negar o romance comercial, o livro que seja mais comercial, é negar o motivo de existir da indústria, né? Eu acho que isso é, de fato, um assunto que já deu. Perfeito. Aliás, eu quero inclusive agradecer a você, Léo, que no auge da discussão sobre a categoria se posicionou favoravelmente a ela, porque você conhece perfeitamente o que acontece no nosso segmento, né? Além da repercussão do romance de entretenimento, eu queria saber se teve alguma resposta sobre as mudanças feitas nas outras categorias, que em 2018 surgiram os eixos, né? Literatura, ensaios, livro e inovação. E aí livro virou não ficção, me corrija se estou errado. Não, ensaios virou não ficção. Ensaios virou e não livro ficção. Virou produção editorial, né? Exatamente. E aí, você teve já alguma repercussão sobre isso? Só aceitação até agora. Quando nós apresentamos as mudanças à comissão do Jabuti, houve aceitação imediata. Quando nós apresentamos as mudanças na reunião de diretoria da CBL, também houve aceitação imediata. E as pessoas todas com quem eu conversei a respeito dessa mudança, depois que ela aconteceu, concordaram conosco, concordaram com o Conselho Curador. Porque ensaio é apenas um dos gêneros de não ficção. É interessante pensar que aqui gênero, numa discussão de literatura, muda de acepção imediatamente, não é? Mas eu digo para as pessoas, o campo literário é muito pequeno diante do campo de discussão política e social. Então, ensaios são um gênero da não ficção. Então, resolvemos trocar ensaios por não ficção, porque, inclusive, todos os ensaios que são feitos nas áreas todas, ensaios em arte, ensaios em ciências, ensaios de divulgação, ensaios nas ciências humanas, todas podem e se inscrevem dentro do guarda-chuva que é a não ficção. Então, houve uma aceitação imensa. E, quando vimos o eixo chamado livro, nós pensamos, é como se houvesse um eixo chamado livro, num prêmio com 4 eixos, todos dedicados ao livro, porque é tudo livro no Jabuti. Então, o fato de chamar produção editorial tem ainda uma vantagem. Revela esse DNA que o Léo acabou de lembrar, que é o DNA gráfico do prêmio. Ele cada vez mais... Eu vi ontem, para conversar com o Eduardo Simões, do Valor, eu fui olhar o autor que faz muitos livros em história, 1808, 1889, o Laurentino Gomes. E quando você abre o Insta do Laurentino, tem lá, ganhador de 7 prêmios do Jabuti Literatura. Então, o Jabuti tem realmente esse prêmio bifronte. Ele é um prêmio que é recebido pelo público e pelos autores como um prêmio de literatura, mas ele mantém, por compromisso histórico e pelo fato de ser uma entidade representativa que o promove, ele tem essa face de produção editorial. Aí nós nos debruçamos sobre capa, ilustração, projeto gráfico, tradução. E já tinha havido uma mudança no ano passado, uma mudança que eu defendi no Conselho. Tradução estava lá em literatura, como se não houvesse tradução em não ficção. Então, trouxemos tradução para o eixo de produção editorial, para que a categoria se abrisse para mais áreas e não apenas para a tradução literária, que é grande parte do que se faz em tradução no Brasil, mas, por exemplo, uma editora como a minha, que não traduz literatura, traduz tantas outras coisas. Então, eu posso apresentar os meus livros em produção editorial, uma vez que eu sei que ele não tem chance no eixo literatura. Então, nós vamos fazendo essas mudanças sempre para dar mais personalidade e para dar mais pertinência ao prêmio. As mudanças têm sido muito bem acolhidas.
E, Marcionila, a gente está falando de regulamentos, do regulamento. Houve alguma mudança nos critérios dentro das categorias que já existiam? Um ajuste nos critérios? Todos os anos há algum ajuste nos critérios. Mais uma vez, sempre em busca de torná-los mais claros. Porque, às vezes, nós temos a impressão de que as questões que chegam ao atendimento do jabuti, ao saque, digamos, do jabuti, são questões derivadas ou da não leitura do regulamento, as pessoas entram na plataforma e começam a tentar achar os seus nichos para inscrição, ou do hermetismo que algum critério possa ter em algum momento. Então, a nossa preocupação esse ano foi tornar os critérios mais claros, mais sintéticos. E nós rearranjamos. Muitas vezes, um aspecto técnico do critério estava com peso 1 no aspecto de conteúdo, digamos. Então, nós fizemos o trabalho de rearranjar os critérios, juntar o que é técnico com técnico, o que é de conteúdo com conteúdo, porque isso, inclusive, tem resultado no peso na hora de os jurados fazerem a avaliação das obras. Então, fizemos esse trabalho. E, por exemplo, em Fomento à Leitura, que é uma categoria especialíssima do Jabuti, que busca premiar iniciativas que tentem, mais uma vez, a tal da bendita, bem-aventurada inclusão, que tentem premiar iniciativas para a inclusão, para a formação de mais leitores num país com mais de 70% ou com 70% de analfabetos funcionais. A nossa população leitora ainda é muito pouca, o nosso mercado ainda é muito pequeno para o tamanho da população. Então, quando vimos Fomento à Leitura e vimos ali as classificações, aí sim houve uma mudança no sentido de a gente dizer: vamos tentar encontrar e premiar iniciativas que possam ser replicadas em outras comunidades. Então, esse é o papel da curadoria. Então, na hora do Fomento à Leitura, imaginar que os jurados vão ter de avaliar iniciativas que não sejam premiadas em si como um caso único, mas que possam ser também replicadas por outras comunidades, aumentando a comunicação de conhecimento e aumentando também as possibilidades de mais comunidades fazerem projetos mais baratos e que façam maior inclusão de pessoas na leitura tão necessária, que sem ela nós estamos perdidos. A aposta que se faz na ignorância atualmente no Brasil é uma coisa contra a qual nós temos de nos bater o tempo todo, até no regulamento do Jabuti. Esse ano, o homenageado escolhido é o Inácio de Loyola Brandão. Como é feita a escolha? Como foi feita a escolha? Todos os anos, nós fazemos uma lista tríplice, quádrupla, quíntupla, e tivemos uma discussão muito ardorosa na reunião do Conselho Curador com a comissão do Jabuti, para definir como é que nós íamos apontar um nome como personalidade literária. Você escolhe um jovem autor, você escolhe uma autora idosa, como é que você procede? Quais são os critérios que a gente usa para escolher uma personalidade? Então, nós chegamos à conclusão de que é preciso escolher uma personalidade com uma obra que diga aos leitores algo com o que os leitores e as leitoras possam se encontrar. E foi aí que nós chegamos ao nome do Inácio de Loyola Brandão, que é um autor em plena produção, que é um autor que tem uma trilogia que é classificada como distópica, na qual ele aponta para um Brasil cheio de questões por encarar primeiro para se poder decidir. E quando nós apontamos o nome do Inácio, houve uma unanimidade mais uma vez. Apesar de, por mais que a gente queira
debater algumas questões que são de unanimidade. O Inácio de Loyola Brandão foi unanimidade quando nós apresentamos o nome. Primeiro, no Conselho, todos nós votamos no nome dele. Há uma votação para a escolha, Maju. Votamos o nome dele diante dos outros nomes que as conselheiras e o conselheiro trouxeram. Era uma reunião fechada nossa. Depois, escolhemos por unanimidade o Inácio de Loyola Brandão. Levamos o Inácio, porque há essas instâncias de discussão internas. Levamos o nome para a comissão do Jabuti. Aí tivemos essa discussão e apresentamos o nome, depois apresentamos o nome que foi unanimemente aceito. Mais uma vez para a diretoria, unanimidade. E o interessante é o momento de convidar o Inácio de Loyola Brandão. Nós tentamos fazer uma ligação tríplice com o Vitor na linha, comigo, para a gente fazer uma reunião com ele, foi impossível, então eu peguei o telefone fixo e liguei para ele e fiz o convite. E o que me impressionou muito é que ele aceitou a homenagem não como se fosse uma homenagem devida, porque é uma homenagem devida a ele, mas ele aceitou como se fosse um presente. A reação dele foi emocionada, foi de quem está recebendo um presente, não uma mesura que lhe é devida pela estatura de sua obra, mas como um presente que lhe é dado. Foi aí que ele disse uma frase que eu pedi para a gente replicar, porque é muito importante nesse ano de pandemia, ele dizendo que o convite da CBL e do Prêmio Jabuti, esse convite da Câmara Brasileira do Livro justifica minha obra, salva minha história e, em certa medida, minha própria vida, por causa do momento, desse momento complicado que todos vivemos e do momento em que ele recebeu o convite para ser personalidade literária. E todas as vezes que a gente conversa de lá para cá, é sempre essa sensação que eu tenho. Ele se comporta como quem realmente está recebendo um presente e está disposto a conversar sobre isso com todas as pessoas que o convidarem para conversar. E outra das frases boas dele é quando eu liguei para dizer, quero usar sua frase. Ele disse, nem eu sabia que eu tinha feito uma frase. Só um escritor pode pensar essa coisa, nem eu sabia que tinha feito uma frase. Essa é uma outra excelente frase do Inácio de Loyola Brandão nessas nossas conversas. Eu transito na parte digital do mercado editorial, né? Trabalhando já com e-books e audiobooks há algum tempo. E dentro da minha comunidade, digamos assim, a gente sente um pouco falta de ser agraciado no Jabuti, né? Ainda mais nos últimos tempos que a gente tem vivido e, como se falou, o prêmio busca uma digitalização e só essa parte como uma pequena sugestão. Foi pensado nisso? O que você vê a respeito? Mas os e-books já são premiados no Jabuti. Não, sim. Mas é que eu acho que também seria como um formato, né? Claro que eles, como mídia, você pode inscrever o PDF, etc., né? Que também é uma outra discussão que não seria exatamente o... Não. E-books podem ser inscritos como obras em todas as categorias sim. para o Jabuti desde 2019. Não, mas é que eu acharia que... Mas aí é uma sugestão minha, né, também. Sim, de como eu estou prestando atenção, Fábio. Como o formato em si, por exemplo, que eu acho que, em termos de inovação, é uma das formas de inovação, né? Tanto como de tipos diferentes de mídia, de inclusão, de formas diferentes, fora o impresso, digamos assim, né? Como objeto, né? Mesmo imaterial. Mas e também, claro, do audiolivro, que eu acho que tem surgido e crescido o interesse do público, né? Queria ser um pouquinho fora... eu sei que da inscrição, claro que o e-book é importante, já faz parte, mas no sentido também de objeto multimídia, digamos assim, né? Sim. Essa é uma questão, Fábio, que só tende a se ampliar. Então, eu tenho certeza de que, não neste ano, o prêmio já está lançado, é claro, mas é um assunto que a gente pode começar a discutir e a deixar até para uma próxima curadoria, porque a gente tem mais ou menos
um trabalho constante, mesmo que mude a curadoria, que mude o conselho, essas questões ficam na produção de eventos da CBL e elas são apresentadas quando um novo prêmio é preparado para ser lançado. Então, tem uma coisa interessante que a gente pode pensar aí, que é um pouco o momento em que esses novos formatos se tornam mais significativos, né? Eu posso te confessar, desde 2013, eu já pedi a licença aos meus autores e autoras para transferir as suas obras para o formato EPUB. E só vim conseguir fazer isso este ano. Este ano nós estamos lançando simultaneamente em papel e em formato digital. Então, à medida que isso vai acontecer, daqui a pouco os audiobooks terão de ser acolhidos também pelo Jabuti. Aí é um pouco essa coisa de o prêmio cada vez se debruçar sobre o que é realmente necessário de ele assumir. E eu não tenho dúvida de que isso acontecerá. Porque, enquanto a gente faz, quem está por dentro da produção tem esse senso de urgência. É um pouco como a inclusão de novos termos no dicionário. O que já existe na língua e que o dicionário demora 10 anos para incluir. Mas essa sua sugestão é muito válida e está na hora de a gente discutir isso. Eu vou pôr isso na pauta com o Conselho e essa é uma questão que já vem sendo ventilada. Nós já ventilamos, especialmente, a questão dos audiobooks, mas ainda não encontramos o meio de acolher essa dimensão da produção. Mas essa não é uma discussão ausente e ela vai acontecer proximamente, com certeza. Marcos, acho que a gente já está chegando no próximo ao nosso tempo limite, mas eu queria te falar sobre a cerimônia, porque o ano passado ela foi virtual e até quando vocês estavam apresentando o Jabuti desse ano, vocês comentaram que atingiu muito mais gente, né? Cerca, sei lá, de 12 mil pessoas, tirando quem assistiu na hora do evento acontecendo. Sim. Aí, esse ano, você já deixou claro que vai ser virtual novamente, e eu queria que você explicasse essa decisão, como é a repercussão de ter tido uma cerimônia virtual ano passado, que atingiu muito mais pessoas, e também, se já aproveitar em seguida, dar os serviços, né? As datas, limites para a inscrição, quando os jurados podem se inscrever, e a cerimônia, quando ela poderá acontecer. Perfeito. Nós seríamos irresponsáveis, eu acho, diante do que está acontecendo no Brasil, quando a gente vê todos esses atrasos no calendário da campanha de imunização. Nós seríamos irresponsáveis se nós projetássemos uma cerimônia presencial para o Jabuti em novembro, mesmo que estejamos todos desesperados para nos ver. O Léo estava reclamando ontem de não ter tido mais fotos, ontem ou hoje, de não ter tido mais fotos feitas pelo André Argolo. Então, nós estamos desesperados para nos encontrar, mas seria irresponsável a gente pensar numa cerimônia presencial, porque não dá para saber, a gente não sabe quando todos estaremos vacinados. Então, por uma questão de consciência mesmo, diante do que está acontecendo da crise sanitária, nós decidimos planejar uma cerimônia virtual este ano outra vez, por absoluta segurança das pessoas que possam querer estar numa cerimônia presencial. Então, ela será virtual. Agora, o desejo é fazê-la presencial o mais rapidamente possível, quando for seguro. E aí, diante do grande alcance da cerimônia do ano passado, e certamente da cerimônia deste ano, nós vamos ter de fazê-la híbrida, quando for possível fazer presencial. Uma cerimônia presencial projetada, porque isso é cada vez mais possível, uma cerimônia projetada ao vivo nos canais todos da CBL e nos outros canais que queiram retransmitir, em vez de a gente mais uma vez contar com possíveis flashes na programação das TVs.
que não serão dispensados esses flashes. Eu acho que a gente sai desse momento pensando em somar meios de expressão, formas de expressão. Porque é interessante que uma cerimônia como o Jabuti mostre para os leitores as autoras, os autores. Então, tem também essa função social, é um momento de encontro entre nós, todos profissionais do livro, mas é um momento também de exibir as nossas autoras e autores para o público leitor que pode nos acompanhar e que pode depois fazer contato conosco. A gente não pode mais voltar a trabalhar desconsiderando que é preciso nos aproximar da face desses leitores e dessas leitoras. Então, nós temos a programação com as inscrições abertas desde o dia 6 de maio. A plataforma já está recebendo inscrições, estamos num bom ritmo de inscrições e temos a novidade de essas inscrições no primeiro mês receberem um desconto de 10%. Então, todas as pessoas que fizerem inscrições neste primeiro mês receberão 10% de desconto. Essa campanha, eu estou procurando aqui essas datas para não errar, porque ontem na live eu acabei errando. Me deem só um momentinho aqui, por favor. Essa campanha de desconto vai até o dia 4 de junho, com o desconto de 30%. Depois, a campanha continua até 1º de julho, com preços normais. Desculpa, é só para repetir, é 10% de desconto, confere? 10% de desconto. Ok. Até o dia 4 de junho, às 23h59, para ser mais exato. E depois, as inscrições continuam até o dia 1º de julho, sem descontos, então. E uma novidade nesse serviço é que, normalmente, as inscrições se encerravam numa sexta-feira. E, às vezes, era muito difícil fechar a plataforma por conta das pessoas que faziam a inscrição no último momento. Era muito difícil fechar, totalizar, etc. Então, se decidiu fechar as inscrições no dia 1º de julho, que é uma quinta-feira, às 18 horas. Será o fechamento das inscrições em julho. E aí, depois, outra coisa que nós temos é a chamada pública para os jurados, que acaba no dia 4 de junho também, no dia 7, dia 6 de junho também acaba, me desculpem, eu sou péssimo para datas, no dia 6 de junho acaba a consulta pública para indicação de jurados, depois disso, então, o Conselho começa a trabalhar na formação do júri, para formar do júri a gente poder auditar as obras e enviá-las aos jurados que forem convidados e aceitarem participar do júri do Jabuti 2021. Em novembro, em data ainda não prevista, nós fazemos a divulgação da lista dos 10 semifinalistas, depois fazemos da lista dos 5 finalistas e os vencedores da categoria e o livro do ano serão anunciados na cerimônia ainda com data não prevista, mas tudo dentro de novembro. Essa história de fazer essa divulgação de 10 semifinalistas, de 5 finalistas, é na tentativa de permitir às editoras e às autores independentes, divulgarem a presença dessas obras no Prêmio Jabuti. Então, nesse momento, o site também disponibiliza um selo que pode ser impresso, que pode ser colado, que pode ser usado para a divulgação dessas obras. É o tempo de a gente recorrer à divulgação dessas personalidades que podem vencer o Prêmio Jabuti. Depois, os 5 finalistas, finalmente, as vencedoras, as obras vencedoras. O livro do ano sai apenas dos eixos literatura e não ficção.
os de produção editorial não recebem o título de livro do ano, porque aqui, na produção editorial, a gente muitas vezes recebe obras que não têm o caráter de primeira edição. A gente pode receber obras lindamente refeitas, reeditadas, reproduzidas, com novos projetos gráficos. Aí a gente premia mesmo a arte gráfica que a gente consiga fazer no Brasil. Só para resumir aqui, então, a inscrição para concorrer ao Prêmio Jabuti até o dia 1º de julho, que é uma quinta-feira, às 18 horas, tem um desconto aí de 10% até o dia 4 de junho. Exato. E para submeter para consulta pública dos jurados até o dia 6 de junho. E pelo site do prêmiojabuti.com.br, e a inscrição é feita pela plataforma da CBL, né? A plataforma da CBL. Exatamente. Pela plataforma prêmiojabuti.com.br ou prêmiojabuti.org.br. Muito bom. Qualquer coisa também a gente vai colocar aqui todos os links no post, na notícia também. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Vamos para as nossas indicações, então, agora? Posso começar? Pode, Léo. Pode começar. Eu vou fazer uma indicação dupla, rapidíssima. A Rosália Meirelles, que é amiga de todo mundo aqui que está aqui nessa gravação, ela faz pão, além de vender livros, ela vende pão, os pães dela são muito bons, mas ela começou a fazer uma coisa que eu batizei de granolha, que é a granola da Rosália. É a melhor coisa do mundo, a granola salgada dela é boa. Ela está vendendo isso, então o Fábio vai colocar aqui o @ do Tempão da Rosália, sei lá como é que chama, e é por lá que ela vende. E eu comecei a ler esse livro, Arendt, Entre o Amor e o Mal, uma biografia, que é uma biografia da Hannah Arendt, escrita pela Anne Haberlein, publicado pela Companhia das Letras. Na verdade, é um ensaio biográfico, um livro relativamente curto, e que é muito gostoso de ler, gente. Eu estou adorando, de verdade, assim, muito, muito, muito bom de ler. E a tradução está ótima. Deixa eu até ver quem é que fez a tradução. Porque eu falo da tradução, preciso dizer que foi da Christine Lee Garrubo. Muito boa, viu? Estou gostando muito desse livro. Muito bom. É de 2020 ou de 2021? De 2021, acabou de sair do forno. Ah, maravilha. E você que já está com a palavra, gostaria de indicar alguma coisa para a gente também, Marcelinho? Então, pensando ainda no Inácio de Loyola Brandão, esses dias o Luiz Trigo, que é do Conselho, trouxe à tona um livro dele chamado O Anônimo Célebre. Então, o Inácio de Loyola Brandão tem essa capacidade, né? O livro é absolutamente necessário para os dias de hoje, mesmo tendo sido escrito há mais de 10 anos. Então, é um livro que tem muito a ver com esse movimento que a gente vê agora nas redes todas e por influência do entretenimento de massa, dessas celebridades todas e de como elas se movem, de como elas se apresentam. E o Inácio de Loyola Brandão tratou disso em sua obra O Anônimo Célebre, com uma certa previsão de por onde andaria a cultura, não só no Brasil, mas no mundo também. Nesse ponto de vista, talvez ele tenha aí algum parentesco com um outro livro muito mais antigo do Tom Wolfe, chamado A Fogueira das Vaidades. Então, a gente precisa pensar sobre isso nesse momento. Eu recomendo, então, a leitura de O Anônimo Célebre, do Inácio de Loyola Brandão. Obrigado. E você, Thalita? Eu vou indicar, acho que na verdade vai ser a primeira vez, mas no caso seria a quinta. Acho que eu já ia indicar o caso Evandro por aqui. Só que agora a série está disponível na Globoplay. Então, quem não ouviu o podcast pode ver a série. E eu assisti, na verdade, ainda só o primeiro episódio. Mas é muito boa. É uma história tão absurda, tão cheia de coisas que não dá para entender que acontecem nesse país, que
Enfim, vale muito assistir. Ou ouvir o podcast. Estou indicando novamente o podcast ou a série no Globoplay. E tá saindo... O livro exatamente. Saindo. A gente deu no próximo capítulo do Publishing News. Sim, sim. Quero Vi no perfil da também. Raquel Kozer que tá saindo também o livro. E o que é interessante é... Ah, não, eu ia contar um spoiler, mas deixa. Deixa Pode pra lá. contar agora, eu quero saber. Não, a única coisa assim que realmente assim, vai de um termos gerais, o podcast realmente mudou muito quando começou e o resultado que todo mundo imaginava, digamos assim, a percepção do que tinha do caso, né? Então acho que é um caso de uma história que realmente fez bastante coisa e é absurdo. Eu sempre penso que eu quero assistir, não quero assistir, eu quero assistir, não quero assistir, porque é bem pesado, mas ao mesmo tempo é interessante, digamos assim. E você, Maju? Eu vou indicar hoje uma fotógrafa. O Instagram dela é _Ana de Castro _. A Ana é uma fotógrafa incrível, ela é especializada em retratos e ela faz umas fotos maravilhosas, super artísticas, umas meio renascentistas, algumas fotos de fetiches. O Instagram dela é perfeito, estou indicando demais a Ana. Muito bom. E eu vou indicar um documentário que chama What Drives Us. Tá na Prime Video, que o Dave Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters, e também, se você não sabe, ele era baterista do Nirvana. E é uma história relativamente simples, que é do tipo, toda banda tem uma van, e essa é a ideia. Tipo, você começa viajando pelos Estados Unidos, no caso, né? E desde os Beatles, passando pelo Aerosmith, por, sei lá, Slayer, pelo Nirvana, começam, tipo, sei lá, meia dúzia de pessoas ou 10 pessoas dentro de uma van rodando pelos Estados Unidos. O tema é meio ok, mas na verdade como isso você vê as relações humanas, de como essas pessoas se interagem e que faz ela largar a vida dela e ficar andando dentro de uma van minúscula e fedida. Mas é super legal, que mostra, tipo, entrevista do Ringo Starr até bandas, sei lá, que eu sou muito velho para conhecer, que começaram ontem. Mas eu achei muito divertido, ainda mais nesse momento que a gente tá precisando um pouco de distração e, tipo, ficar vendo a imagem de viagem é bem interessante. Uma coisa que me faz falta é muito viajar de carro. Uma coisa que eu sempre gostei. Enfim, não dá pra fazer isso agora, mas procura lá, What Drives Us. Tá bom? E acho que é isso, né? É isso. Temos um programa, Fabinho? Temos um ótimo programa. Queríamos agradecer a você, Marcos, pela presença aqui e também por nos ajudar a mostrar todas as novidades aqui do Jabuti de 2021. Obrigado, viu? Eu agradeço muito, porque se tem uma aposta que eu também estou fazendo, é de a gente falar a todas as mídias com que a gente possa conversar. Outro dia eu falei no Café do Escritor, do Sandro Bier, lá em Curitiba. E eu estou apostando muito nesses caminhos. O Publishing News é uma grande mídia, então estar aqui é motivo de alegria e eu espero que vocês também possam me indicar esses outros canais que vocês conhecem para a gente divulgar o Jabuti para muito mais gente do que normalmente a gente alcança com os meios de que a gente dispõe lá na CBL. Eu estou buscando parcerias e indicações. Agradecerei todas. Bem, parabéns para você e sucesso aí na sua curadoria. Muito obrigado. Então tá bom, gente. Obrigado a Thalita, ao Maju, ao Léo. E a gente se vê na próxima segunda-feira.